O nosso relacionamento com a comida é uma das coisas que causa muita dúvida entre mulheres cristãs. Muitas de nós não sabemos se nós estamos caindo numa gula ou talvez se a gente está caindo no outro ponto de idolatrar um padrão de beleza, de às vezes causar um consumismo com comidas fit e várias outras coisas que a gente pode estar caindo nesses dois extremos. Então, como que nós, como cristãs, podemos realmente comer para a glória de Deus? Então, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas, porque hoje nós vamos estar conversando com a Larissa Ferraro. Ela é conselheira bíblica, palestrante e autora de 2 livros excelentes. O primeiro dela foi Mulheres e Sexo: Mentiras que Escravizam e as Verdades que Libertam, e o livro que a gente vai estar conversando hoje, que é Comer para a Glória de Deus. Esse é um livro maravilhoso que me confrontou muito e a gente vai estar tendo uma ótima conversa sobre ele e eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então, sem mais delongas, vem para essa conversa. A fé cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Larissa, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu é que agradeço, é sempre um prazer, um privilégio para mim falar da palavra de Deus, das respostas que a palavra tem para nossa vida e contribuir com o seu ministério, que tem abençoado aí muitas vidas. Ai, glória a Deus por isso. E Larissa, eu fico tão animada de ver os livros que você lança, também os conteúdos que você coloca, abordando também temas muito difíceis que muitas vezes muitas pessoas têm medo de entrar nesses assuntos. E glória a Deus pela sua vida, que você entra nesses assuntos mesmo que sejam bem difíceis. E é realmente uma bênção do Senhor. E hoje a gente vai estar conversando sobre o seu novo livro, o Comer para a Glória de Deus. Um livro maravilhoso que confronta bastante e que era o que eu precisava ler. Especialmente começando o ano, foi a leitura que estava precisando. Mas, Larissa, para a gente já ir começando, para às vezes alguém que não te conhece, você pode compartilhar um pouquinho sobre quem você é, o que você faz? Vamos lá. Meu nome é Larissa Ferraro Bezerra. O Bezerra é o meu nome secreto, né? Nunca uso. E eu moro em Fortaleza, sou de São Paulo. Me converti há mais ou menos 13 anos e desde então eu venho me envolvendo muito com a forma que a palavra de Deus ela se aplica ao nosso dia a dia, né? Como a Rebeca colocou, às vezes eu falo de assuntos um pouco polêmicos, mas eu procuro no meu ministério falar sempre do como a palavra de Deus ela é útil para o nosso dia a dia, né? Então, hoje eu sirvo no Ministério de Aconselhamento Bíblico, faço palestras também sobre temas relacionados à feminilidade, vida cristã e comportamento humano, emoções. Lancei agora meu segundo livro cristão, né? Eu já tinha escrevido outras coisas antes de me converter, mas eram em outras áreas. E o primeiro livro foi sobre a mulher e o sexo, né? As mentiras que nós acreditamos que o mundo nos conta e as verdades bíblicas que nos libertam. E agora o Comer para a Glória de Deus, que é um livro que trata de comportamento alimentar, nossa relação, comportamentos relacionados à alimentação. Sou casada, esse ano vamos completar 22 anos. Olha Não temos só. filhos. Pois é. Não temos filhos, o Senhor não nos abençoou dessa forma, mas nos abençoou de várias outras. E já fica aí o spoiler que o terceiro livro, se Deus quiser, vai ser sobre a infertilidade. Uau! Nossa, é um Ainda tema também, é um tema profundo esse. Muito bom, tenho certeza que vai ser incrível. E, Larissa, como você mencionou, né, esse seu livro sobre alimentação e que fala tanto dos dois lados. Eu confesso que quando eu comecei a ler, eu tava bem tipo, agora eu vou emagrecer. E eu acho que essa foi uma das motivações de muitas pessoas, só que quando você começa a ler, a gente começa a perceber que é muito mais profundo que isso.
Não é assim: "Ah, você é magra, logo não está pecando em relação à alimentação". E existem outras armadilhas e já já a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Mas Larissa, conta pra gente um pouco sobre como é que foi essa motivação para escrever o livro. O que que te fez ter esse start para falar sobre esse assunto? Os meus livros, pelo menos os 2 que eu escrevi, os 2 cristãos que eu escrevi até agora, eles vêm de uma combinação da minha experiência pessoal com o assunto, né, e não encontrar respostas no meio cristão. Sim, vem a combinação é essa, né, da minha experiência pessoal e de não achar Uhum. resposta no meio cristão, né. São assuntos que sim, a Bíblia trata, mas não são assuntos que a gente ouve muito falar nas igrejas. Então a questão do relacionamento com a alimentação na minha vida, ela já passei por várias fases. Quando eu era criança, eu era gordinha, ninguém acredita quando eu falo isso, né. Mas Realmente ninguém te fez acreditar, Larissa, como é? eu muito gordinha. E quando eu comecei a ficar, adolescente, comecei a me interessar pelos meninos, e aí eu comecei a sofrer um pouco de bullying, um pouco de rejeição por conta, né, de ser gordinha. Então isso para mim foi, assim, muito, né, muito ruim. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada desde criança, então eu vi que isso estava sendo alguma coisa que me atrapalhava, então eu peguei minha determinação, me empolguei e de fato eu emagreci. E aí eu fui para o outro lado, né, eu me tornei magra, não era crente, né, lembra que eu falei para vocês que eu me converti há mais ou menos 13 anos. E eu fui para o outro lado, eu me tornei magra, popular, namoradeira, e eu vi que a felicidade que eu buscava não tinha nada a ver com o tamanho de manequim, com o que eu punha no prato, com se eu fazia ou não atividade física, né. Por quê? Porque também com essas coisas vieram alguns, distúrbios. Eu tive depressão, eu tive ansiedade, não por conta da alimentação, mas eu tive também distúrbios alimentares, né, por conta de outras coisas que estavam acontecendo na minha vida. Não era crente. Depois me converti, comecei a estudar a palavra de Deus e vi que a palavra de Deus tem as respostas que nós precisamos para lidar com esses desafios, né. Então o que que eu fiz? Eu comecei a estudar, para organizar esses recursos e criar um material que pudesse ajudar pessoas que tivessem passado pela mesma coisa que eu, né. A questão da alimentação, é uma coisa que eu creio que todos nós lutamos, de alguma forma. Então, não é uma coisa que eu posso dizer: "Ah, hoje é totalmente resolvida na minha vida". Não, eu ainda peco, ainda tenho que me arrepender, ainda tenho que começar tudo de novo, mas as razões vão mudando, né, a forma que isso vai acontecendo vai mudando. Então eu procurei no livro colocar uma série de recursos que eu sei que funcionam e que nos ajudam a comer para a glória de Deus. Não tem nada a ver com padrão de beleza, não tem nada a ver com: "Ah, Larissa está lançando aí um livro pra, de dieta novo", não é isso, o livro não é isso. Ele é um livro de comportamento alimentar. Se você quer glorificar o Senhor com a maneira que você se relaciona com a alimentação e com atividade física, o livro é o meu, eu indico. Uhum. E eu também indico. Já fica aí dito. Ó, E eu achei tão bom, Larissa, porque você começa mostrando que realmente é um problema do coração, que não é uma coisa externa de meramente você faz XYZ, logo você está comendo para a glória de Deus. É uma coisa mais profunda que realmente vem de dentro do nosso coração e as nossas atitudes, né, vão colocando para fora. Mas eu queria ver com você, Larissa, quais que são algumas das armadilhas que muitas vezes mulheres, e nesse caso, né, mulheres cristãs, muitas vezes caem quando a gente vai lidar com a alimentação, porque, como eu, existem aquelas mulheres que às vezes tendem a ficar beliscando uma comida gostosa na hora que não deveria estar, ou então também tem o outro lado de mulheres que focam muito numa alimentação fit, só que às vezes causando até situações desconfortáveis, digamos assim, né? Você vai na casa de um irmão, o irmão preparou uma lasanha super gostosa e você vira e fala assim: tô de dieta, só vou comer a salada. Então tem esses lados que realmente a gente precisa aprender a lidar. Pra você, assim, quais que são algumas das armadilhas que tem para as mulheres? eu vejo que são os 2 extremos, né. Um extremo é o desleixo, é o levar o corpo como se o corpo fosse algo, ou sem importância ou até ruim.
o corpo é pecaminoso, o corpo é algo ruim que vai ser destruído, então eu não preciso dar atenção a isso, ou então até eu devo fazer o meu corpo sofrer mesmo, se ele tá doente, deixa ele doente, se eu tô engordando ali, deixa eu engordar. Então esse é o extremo do desleixo, seria a má mordomia do corpo que não é mais seu. O Senhor te comprou, o seu corpo não é mais seu. Então, se você não cuida dele, você também está pecando, né. Então esse é o primeiro extremo. O outro extremo é a idolatria da saúde ou da aparência física, né. Então, não só a idolatria da aparência física, porque tem gente que fala: "Ah, não, mas eu faço é pela saúde", mas também faz de uma maneira idólatra. Uhum. Quê? Porque eu peco para conseguir aquilo, ou eu quero aquilo para pecar, ou eu estou pecando porque eu não estou conseguindo aquilo, né. Então a armadilha pode ser dos 2 lados, ou o desleixo, a má mordomia, ou a idolatria da beleza, a idolatria da saúde, como se o viver e morrer estivesse em nossas mãos, e não está, não está. Jesus falou que quem pode acrescentar, ele fez uma pergunta retórica, né, quem pode acrescentar um côvado, ou seja, uma medida, qualquer que seja essa medida, ao curso da sua vida? Ele está falando de ansiedade, de preocupações, ele fala: "Não andem ansiosos, não se preocupem", inclusive ele vai falar sobre comida, né, o que vão Uhum. comer, o que vão vestir, porque quem é que pode acrescentar qualquer medida à sua vida? Então, viver e morrer não estão nas nossas mãos. Eu posso ser a Uhum. pessoa que tem a alimentação mais impecável da face da terra, só como orgânico, só como comida feita na minha casa, só como não sei o que lá, e morrer de um acidente de carro, morrer de, sei lá, uma bala perdida, né. Então, Uhum. dia de nascer e de morrer, só o Senhor tem o controle. Temos sim que ser bons mordomos, lembra que eu tô falando dos extremos, né. Então são os extremos que são as armadilhas pra gente. Uhum. E isso é muito sério, porque muitas vezes a gente acaba colocando nessas coisas como se fossem o nosso salvador, né? A gente olha e fala: se somente eu conseguir fazer isso, então eu vou conseguir ter todo o resto ajustado, todo o resto vai estar no lugar certo. Se eu estou me sentindo mal comigo mesma, então a solução com certeza é emagrecer. Se eu estou me sentindo muito magra, então a solução é realmente só comer para tentar engordar. E realmente não é isso. Tem a parte que você fala no livro, que é o princípio que guia o livro inteiro, né, Larissa, de que tudo vem do coração. Nossa, das nossas atitudes, da nossa boca, eles vão exteriorizar aquilo que está lá dentro. E então eu queria te perguntar, e eu sei que essa é uma pergunta um pouquinho mais difícil, de quais que são os pecados que ficam dentro do nosso coração que eles exteriorizam nesses 2 extremos que você mencionou? O nosso coração, ele na verdade ele é uma fábrica de pecados, né. Uhum. Mas ele é principalmente guiado no livro eu dou a explicação da dinâmica do coração, o que é o coração biblicamente, como que o coração funciona. Mas o coração ele é guiado principalmente pelo que nós acreditamos e pelo que nós queremos. Então nós fazemos o que nós fazemos, porque nós queremos o que nós queremos e acreditamos o que nós acreditamos. Então cada um de nós, né, a gente não tem como generalizar, todo mundo que idolatra a beleza tem esse ídolo no coração. Todo mundo que não é bom mordomo do seu corpo tem esse ídolo no coração. Na verdade não. Cada um de nós tem um conjunto de crenças e tem desejos diferentes, específicos, que vão direcionar o que a gente faz. Então, às vezes, nós temos pessoas com comportamento igual, 2 pessoas com comportamento igual, mas que são, direcionadas por crenças e desejos diferentes. Exemplo, Uhum. 2 pessoas que não ligam para alimentação, são sedentárias, essas 2 pessoas. Uma delas pode acreditar que o corpo não serve para nada, que ela vai cuidar só do espírito, então ela pode comer o que ela quiser, quando ela quiser, porque o corpo não serve para nada, ou é mal, né. Uhum. E a outra tem um ídolo, por exemplo, do conforto. Ah, ela não faz atividade física porque ela é preguiçosa, né. Então a gente vê, o comportamento, se a gente olha de fora, é o mesmo. Elas não fazem atividade física, comem tudo errado, mas as crenças e os desejos, elas variam de uma para outra.
E se a gente pegar 5 mulheres que não fazem atividade física, e a gente vai ver que são 5 sistemas de crenças diferentes, desejos diferentes, né. E da mesma forma, quando a gente pega, pessoas que amam atividade física e idolatram a beleza, a gente vai ter uma que idolatra a beleza, a gente pode ter uma que idolatra a beleza, que faz atividade física porque ela quer o louvor das pessoas, louvor de homens, ela gosta de receber os elogios, ser admirada. E a gente pode ter outra que, idolatra a atividade física porque ela, de repente, perdeu os pais com alguma doença e ela tem tanto medo de morrer daquilo que aí ela idolatra a atividade física e a alimentação. Então a gente Uhum. tem comportamentos iguais, mas dentro as motivações são diferentes, né. E esse conjunto de crenças e desejos, a gente só consegue entender se aproximando da pessoa com uma caminhada, Uhum. assim, É, conversando, sim. pra entender como é que funciona a dinâmica do coração daquela pessoa. Uhum. E por isso que é também importante, né, cada um, na medida do possível, tá fazendo um autoexame, né, de ver a sua atitude. Por exemplo, se você está, às vezes, mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso, mas numa anorexia ou anorexia, às vezes eu fico confusa de como é que é a pronúncia certa. Mas a pessoa tá nisso, o que que tá causando? Faça um autoexame, veja o que que tá no seu coração que tá levando a isso. É Isso. importante, né, a gente tá incentivando essa questão da gente olhar pra si mesmo, porque o que estava acontecendo um tempo atrás comigo era realmente essa questão do conforto. Não queria me esforçar demais, então às vezes acabava falando assim: "Não, vou aqui no que é mais fácil". Então, essa daí é realmente uma que muitas vezes a gente entra e eu acho também, Larissa, que muitas mulheres às vezes aplicam mal o texto que o apóstolo Paulo fala que atividade física é para pouco proveito, como se fosse equivalente a não tem proveito nenhum. É, E aí, às vezes a gente, algumas até numa, digamos assim, né, numa carapaça de piedade, acabam falando assim: "Não, mas ó, no tempo que era pra eu estar malhando, eu tô lendo um livro, eu tô lendo uma teologia sistemática", e acho que agora tá escusado. parece que é assim, né, todo dia ler 1 hora de teologia sistemática. Ó, Isso já fui generosa aqui, né. Mas é é, assim, todo dia ler 1 hora de teologia sistemática. imagina, a menina vai virar uma teóloga de primeira. Mas que é o assim, óbvio que é um exagero, mas assim, de coisas que muitas vezes a gente vai colocando no lugar errado, da gente querer substituir, não lembrando que o Senhor também nos deu justamente isso que você falou, a questão da mordomia e também de estabelecer o nosso tempo para cada coisa. Não é como se o nosso dia fosse superlotado que a gente não vai ter o tempo e a criatividade de pensar assim: "Puxa, eu vou fazer essas coisas que são mais saudáveis, vou buscar esses padrões, esses hábitos". Mas enfim, eu acho que eu tô indo bem longe aqui, então eu queria te fazer uma pergunta, Larissa, que um capítulo que você tem, salvo engano são 18, isso, 18 sinais que você dá de que a alimentação e a atividade física estão no lugar errado em seu coração. Você pode compartilhar quais que são alguns com a gente, Larissa? Porque aí o pessoal vai saber que, se quiserem ver as 18, adquiram o livro da Larissa, que é maravilhoso. Deixa eu só voltar numa coisinha que você tinha comentado na questão anterior, eu já falo Uhum, sinais, mas a importância da gente se autoavaliar, né. O que eu uhum, procurei fazer muito no livro, não só nesse, mas no meu outro livro eu também fiz a mesma coisa. Eu procurei colocar muitas atividades, perguntas de autoavaliação, porque qual era o meu objetivo? É ajudar você que tem o desafio a resolver sem precisar de mim ou de outra pessoa do seu lado. Então o livro faz esse papel de colocar um espelho ali na sua frente, né, com essas perguntas, porque te ajudam. O que eu quero? Eu quero que a pessoa leia o livro e ela consiga se ajudar com o livro, né, ela consiga uhum. perceber o que que tá ela está precisando mudar na vida dela e mudar, né. Então eu procurei colocar essas ferramentas. Mas vamos lá para os sinais de que a alimentação e atividade física estão no lugar errado. Então, realmente, eu coloquei 18 no livro, e se eu fizer a segunda edição, né, claro, se Deus quiser eu vou fazer, é capaz de eu transformar essas 18 aí em 36. Caramba! É, então assim, a gente vai depois pensando, aparecem várias outras, mas vamos ler algumas aqui. Por exemplo, gastamos tanto tempo em exercício físico
que isso prejudica o nosso relacionamento com a família ou a participação na igreja. Uhum. Se tiver dessa forma, as nossas prioridades, elas estão erradas, né? Se, ou então eu malho todo santo dia, aí chego no culto de domingo à noite, eu tô morrendo, o pastor tá pregando, eu tô lá pescando, morrendo de sono, porque eu fui correr minha maratona, né? Então, minhas prioridades estão erradas. A Rebeca acabou de mencionar, né, o texto de Paulo escrevendo para Timóteo, que ele fala em 1 Timóteo 4, 7 e 8. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor. A piedade tem valor, porém a piedade tem valor para tudo, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de vir. Então, Paulo não está desmerecendo a atividade física, não está dizendo que não tem valor, ele está dizendo que a nossa prioridade é exercitar a piedade. E aí a gente pode exercitar também o nosso corpo, mas a prioridade é exercitar a piedade. Se eu estiver trocando isso, eu vou estar me relacionando com a atividade física de uma maneira idólatra. Eu vou Uhum. colocar o poder de Deus em uma coisa que não é Deus, né? Uhum. E é interessante, Larissa, só colocar aqui, igual você falando, é de maratona, que muitas vezes a gente vê pessoas no horário do culto correndo na rua, ao invés de estarem no culto. E você me fala assim: a pessoa está literalmente deixando de ir à igreja, deixando de cultuar ao Senhor para estar fazendo uma atividade física que ela poderia fazer em outro horário. Não era prioridade fazer naquele horário. Então, assim, é uma coisa que confronta a gente, da gente ver assim, puxa, tem as atividades da igreja, não são totalmente assim, não vão sugar nossas energias. Então a gente pode ir nesses encontros, né, que tem nas nossas igrejas e também colocar os horários de exercício físico em outro horário, né? Não precisa ser no mesmo horário, pra gente poder realmente aproveitar os dois, né? Com certeza, com certeza. Um outro, né? Nunca nos atrasamos para o treino de corrida 5 horas da manhã, mas estamos constantemente atrasados para a escola bíblica dominical. Ou então nem vamos para a escola bíblica dominical, né? Então, mais uma vez, prioridades erradas. Então, se a gente consegue ter ali um autocontrole, um domínio próprio, uma organização, planejamento para a corrida 5 da manhã, por que a gente não consegue fazer isso para EBD? Pra estender a disciplina, né? E colocar É? isso daí. Ou seja, eu sei fazer, eu sei ser disciplinado ou disciplinada, eu sei me organizar, eu sei planejar, eu sei poupar energia no dia anterior porque eu vou correr no dia seguinte. Então, Uhum. eu estou aplicando isso para a minha vida espiritual, né? E aí, o que a Bíblia nos diz? Aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Então, você mostra o que é o seu tesouro, o que você valoriza mais do que esse relacionamento com o Senhor, do que o conhecimento da palavra do Senhor. Tá valorizando aí mais a atividade física. Mas o ídolo, no final das contas, é o que eu estou buscando com aquilo aí. Não é esse Uhum. o que eu estou buscando? Eu estou buscando, o meu ídolo é a saúde, é a beleza, é o louvor das pessoas. O que eu estou buscando com aquilo ali? E mais uma, por exemplo, outra forma, né? Aí já do outro extremo. Comemos alimentos que o médico proibiu de comer. Ficando com a saúde ruim, ficamos sem energia, sem disposição para servir a Deus, servir aos outros. Ou às vezes passando mal, né? Eu tenho algumas alergias alimentares, graças a Deus eu estou bem melhor do que eu estava no final do ano, até por conta também de alguns problemas, né, que aconteceram no final do ano, meu pai faleceu, tudo. Então o emocional também mexe muito com isso. Uhum. Então eu estava muito sensível com as alergias alimentares e se eu comesse, eu podia, tipo, ficar com enxaqueca que me incapacitava. Simplesmente incapacitava, não podia fazer mais nada. Então, se eu tô teimando em comer uma coisa que eu sei que faz mal para o meu corpo, que vai, diminuir ali a minha capacidade de servir a Deus e servir aos outros, eu estou pecando, porque não monotonia do meu corpo. E aí é o que eu já mencionei para vocês. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos?
porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Paulo aqui está falando de imoralidade sexual, mas eu tenho certeza que Deus quer que a gente glorifique Ele no nosso corpo em todas as áreas, né? O nosso corpo foi comprado, então nós precisamos viver de uma maneira que a gente consiga ser o máximo possível produtiva para o Senhor. Uhum. Se tem uma alimentação que está me matando, está acabando comigo, eu preciso parar. Eu não posso continuar comendo aquilo ali, porque eu estou fazendo mal para o meu corpo e eu estou diminuindo ali a minha capacidade de servir a Deus, servir ao próximo. Uhum. Isso é interessante, né, Larissa? Porque serve para muitas coisas. Eu não lembro qual que foi, tem um puritano bem antigo que ele fala, né, sobre o fenômeno de melancolia, da pessoa que muitas vezes está triste, e ele termina o sermão basicamente dando receita de chá, dando, basicamente ensinando a ter a disciplina de dormir bem, de várias coisas desse tipo, que são realmente físicas, né, que são bem coisas assim relacionadas ao nosso dia a dia, às nossas questões diárias. Isso é interessante porque Deus realmente criou o nosso corpo e o nosso espírito de uma forma bem que um pode interferir no outro, não no sentido nada que fora bíblico, mas simplesmente na questão, igual você falou, dependendo da alimentação, você fica com algum tipo de reação. Então, tenta maneirar para você conseguir estar se dedicando ao Senhor. Claro que, por exemplo, eu conheço pessoas que às vezes têm intolerância à lactose, intolerância a glúten, que às vezes elas conseguem tomar algum tipo de remédio que deixa que elas comam aqueles alimentos quando tem reunião da igreja, alguma coisa assim, mas que depois elas vão se disciplinando. Então, é importante isso, né, Larissa? Porque senão, às vezes, a gente vai, não olha para os alimentos, não olha para a disciplina que a gente tem que ter e depois vira, ah, mas é porque eu não consigo ler a Bíblia. Ah, eu não consigo fazer essas coisas para servir o Senhor. E quando, na verdade, tem outra razão ali, né, que muitas vezes é uma coisa física e que só precisava dessa disciplina, né, desse empurrãozinho. Sim, com certeza. E essa questão do corpo e da alma, do espírito, né? Na verdade, nós é que fazemos essa separação, como se fossem duas coisas. Mas aí que a Bíblia dá, na verdade, é no todo. Enquanto a gente está aqui, a gente não tem como separar. Eu não tenho como falar, agora eu vou descansar o meu espírito e vou deixar o meu corpo acordado. Ou o contrário, né? Vou descansar o meu corpo, meu espírito agora vai ficar trabalhando enquanto eu descanso o corpo. Não tem. Nós somos um todo. Então, o nosso espírito, ele impacta o nosso coração, né? O nosso corpo, aliás, e o nosso corpo impacta o nosso espírito. Por exemplo, quando a gente está doente, às vezes a gente se abate emocionalmente, né? Uhum. Né? Ou então, quando a gente está com medo, a gente sente coisas físicas. Muitas vezes, a pessoa com síndrome do pânico, ela está com medo e aí ela tem aquela reação do coração acelerando e tal. Então, o corpo e o espírito são um todo, que um influencia o outro. Então, se eu sei que existe isso, eu preciso cuidar o melhor possível do meu corpo. E é interessante, né, porque tudo isso que a gente tá falando sobre a alma e o espírito, lembra que no novo céu e na nova terra, a gente vai estar com o nosso corpo físico. Então, a gente dá a impressão que, igual você mostrou no livro, né, a razão do Éden, que o Senhor nos deu de ensinando a nos relacionar com a comida, mas que também tem a questão de como que vai ser no futuro, no novo céu e na nova terra, de que nós vamos estar com o nosso corpo, então a gente tem que cuidar dele aqui pra não que lá o nosso corpo vai ter algum tipo de defeito, nada disso, mas cuidar aqui pra gente estar se treinando de como que vai ser lá. Tem essa questão, né, Larissa, de como que as nossas atitudes aqui na Terra, elas também devem ser reflexos do que vão ser também quando a gente estiver com o nosso corpo glorificado. A gente vai receber um corpo novinho, né? Aí É. a marca do pecado, aí vai ser mais fácil, já vai estar tudo pronto. Uhum. Sem alergias. É. Espero que tenha sorvete no céu. Ai, sim. Porque não ter alergia e não ter sorvete não adianta. Ai, eu acho engraçado aquele teólogo R.C. Sproul, ele falava que tinha que ter a Coca-Cola. Ah, Gente, eu não sei por que a Coca-Cola faz um mal tão grande aqui embaixo, né, que eu acho que não vai ter lá não.
E eu acho legal, Larissa, que no livro você fez um capítulo muito cirúrgico falando sobre as questões, os distúrbios que muitas vezes a gente lida com eles, muitas vezes a gente vê pessoas próximas a nós lidando, e que você mostra quais que são algumas das possíveis raízes para esses pecados, para isso que causa, né, os pecados que causam esses distúrbios, e como que a gente pode rebater eles segundo a palavra de Deus e o mesmo padrão que você fez no seu primeiro livro, né, rebatendo as mentiras com a verdade da palavra de Deus. A gente pode caminhar um pouquinho nesses pra gente ir conversando um a um sobre eles aqui? Não sei se eu vou achar eles aqui no livro. Eu acho que eu tô no capítulo certo. Que você começa falando sobre achei aqui anorexia. Larissa, me ensina, é anorexia ou anorexia? Anorexia. Anorexia, tá aí, agora eu vou falar certo. Você começa falando sobre o transtorno dismórfico corporal. Você pode dar uma geral aí pra gente, ensinando o que é isso e como é que se mostra? Eu, de propósito, né, eu usei os mesmos nomes que são usados no DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais, né, distúrbios mentais, aliás, que é a maneira que um profissional, né, psiquiatra, médico, vai dar o diagnóstico. Então, eu usei o mesmo termo que é usado ali no manual. Mas quando a gente começa a entender o que é cada um deles, a gente vê que nada mais são do que comportamentos. E isso, gente, não é a visão da Larissa, conselheira bíblica. O próprio manual explica isso. Tanto que eu transcrevi no livro um trecho do manual dizendo que os distúrbios relacionados são comportamentos que são considerados disfuncionais quando você compara com a maioria das pessoas. Então, assim, são todos comportamentos que eles pegam, eles definem o que seria a normalidade, e aí eles, tudo que foge daquele comportamento é considerado uma disfunção, né? Um distúrbio. Só que para nós, o que seria considerado normal para nós cristãos? Normal para a gente é Cristo. Então, o nosso padrão é diferente. Nosso padrão é Cristo. O nosso alvo é crescermos à semelhança de Cristo. Então, esse é o nosso padrão. Mas vamos lá, vamos entender transtorno dismórfico corporal. O que é isso? É uma preocupação, aqui eu vou ler até os próprios termos que estão ali no DSM. Preocupação com um ou mais defeitos ou falhas percebidos na aparência física que não são observáveis ou que parecem leves para outros. Em algum momento durante o curso do transtorno, a pessoa executou comportamentos repetitivos, como verificar-se no espelho, arrumar-se excessivamente, buscar tranquilização, ou atos mentais, comparando a sua aparência com de outros, em resposta às preocupações com a aparência. E aí eu tô aqui dentro da minha cabeça, eu tô rindo de mim mesma. Por quê? De acordo com essa descrição, eu já me dei um diagnóstico de uma pessoa com transtorno dismórfico corporal. Porque enquanto a gente está gravando aqui, eu estou várias vezes olhando como é que tá meu cabelo, de vez em quando eu arrumo ele, né? Então, assim, de acordo com esse critério, eu posso tranquilamente ser diagnosticada como uma pessoa que tem esse distúrbio, né? E que muitas das pessoas nos assistindo vão sentir a mesma coisa. E vocês vão ver que muitos desses distúrbios vão acontecer a mesma coisa. Você vai olhar e falar, nossa, eu tenho isso, né? Mas não se assuste, porque isso nada mais é do que comportamento, tá? Não precisa ficar desesperado. Então, esse é o transtorno dismórfico corporal, ou seja, é a pessoa que se preocupa excessivamente com a forma e a aparência física dela. Então, ela está sempre ali se comparando com outras pessoas, ela está sempre se observando, olhando como é que ela está, querendo corrigir uma coisinha ou outra, ou se incomoda com partes específicas do corpo que outras pessoas não acham que tem nada demais, né? Então, a pessoa... eu falei do cabelo, né? Então, a pessoa está sempre preocupada com o cabelo, sempre ali arrumando o cabelo e tal, e as outras pessoas ao redor dela olham e falam, não tem nada demais com o cabelo dela, não tem nada de errado, né? Mas ela não, ela tá sempre ali preocupada com o cabelo, como é que tá o cabelo dela. Isso aqui parece o transtorno de todo adolescente, né? Porque todo adolescente é desse jeitinho, às vezes dá a impressão. Pelo menos eu era uma dessas de que ficava sempre lá levando maquiagem pra escola e ficava arrumando cabelo, ia no banheiro, essas coisas. Então, Então, quando a gente vê que
a descrição, a gente percebe que muitas coisas são simplesmente comportamentos comuns, Uhum. normal, mas comportamentos comuns de uma fase da vida, né? Uhum. E aí, quais são os princípios bíblicos que a gente leva em consideração quando a gente fala desse transtorno, né? Por exemplo, nós precisamos lembrar que Deus nos chama a cultivar a beleza interior, mais do que a beleza física. Não que a beleza física seja errada, mas Deus nos chama a cultivar a beleza interior. 1 Pedro 3, 3 e 4 vai dizer o seguinte: que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que a esteja em ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, a gente está confrontando ali. Com o que a gente devia estar preocupada excessivamente? Com a nossa santidade, Uhum. manso e tranquilo. Não preocupada excessivamente com como está a nossa aparência. Esse deveria ser o foco, né? Então, outro ponto nesse transtorno: receber elogios é bom, mas nós não devemos viver em busca disso. Não deve ser nossa vida, não deve ser em função disso. A aprovação de homens, né? Aí ele escreveu no 42, verso 8. O Senhor falando, né? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória. Então, quem merece glória, adoração, admiração a todo momento? O Senhor, não a gente, né? Então, a gente está Uhum. falando isso. E outra coisa, esse distúrbio, a gente cai em qual engano? A gente acredita que se a nossa aparência estiver perfeita, nós seremos felizes. Que não é verdade, não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? Que nós seremos felizes quando nós estivermos servindo aos outros. Jesus deu um super ensinamento, foi o último ensinamento que ele deu para os seus discípulos, quando ele lavou os pés dos discípulos, em João 13, e ele finaliza dizendo que ele deu o exemplo para que eles seguissem e que eles seriam bem-aventurados se eles fizessem isso. Então, nós Uhum. encontramos a alegria quando nós estamos servindo aos outros, muito mais do que quando nós estamos excessivamente preocupados com nós mesmos. Uhum. Nossa, isso é muito cirúrgico e eu gostei muito como que ficou muito dinâmico no livro, que é bem fácil de visualizar e que foram coisas que eu comecei a simplesmente durante o dia e tentar lembrando comigo mesma para esses outros também, porque às vezes a gente não tá nesses distúrbios, mas a gente vê coisas no nosso comportamento que a gente fala assim, puxa, isso daqui eu preciso já começar a corrigir logo. E o outro que você traz é que é a anorexia nervosa. Certo. Ela acontece quando a pessoa começa com uma restrição calórica excessiva, né? A pessoa começa a ficar com peso muito baixo, bem abaixo do que seria o normal para a idade da pessoa, para a estrutura dela. Ela começa a ter um medo excessivo de ganhar peso, então ela não come absolutamente nada fora do que ela acha que é ali parte da dieta dela. A pessoa, ela às vezes começa a ter muitos comportamentos para perder peso, né, então atividade física excessiva também. E muitas vezes a pessoa nega que tem algum distúrbio. Ela nega, ela não quer, ela diz não. E às vezes essas pessoas com anorexia, elas são consideradas como pessoas, elas são admiradas. Porque muitas vezes a gente considera essas pessoas como aquelas pessoas que têm muita determinação. Nossa, fulana corre não sei quantos mil quilômetros e come só alface, é muito determinada. Na verdade, isso tem nada a ver com determinação, isso já é um distúrbio, isso já é uma forma pecaminosa de lidar com a alimentação e atividade física. Uhum. Então, o que a gente precisa levar em consideração? Ainda a questão de exercitar a piedade, mais do que a atividade física, né, então, se existe toda essa determinação, então use para crescer em piedade. É bom fazer atividade física, mas não ser dominado pela atividade física,
ficar obcecado com resultados estéticos, né? Então, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6 que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E nós não devemos nos deixar dominar pelas coisas, né? Então, a gente não pode se deixar dominar. Nós devemos, aí pelo lado do alimento, nós devemos ser gratos por tudo que Deus coloca na nossa mesa. E a pessoa com anorexia nervosa, às vezes ela tem esses comportamentos, né? Você chama ela para tomar um cafezinho na sua casa, aí você faz um bolo, um café e tal. Aí chega lá, a pessoa só toma água. E ela sempre tem uma boa desculpa. Ela, não, não, é porque, nossa, acabei de jantar. Por isso que eu não vou tomar desculpa. Tô cheia já. Aí na próxima vez acontece a mesma coisa. Nossa, eu fiz tanta coisa hoje, aí eu almocei agora, mas daqui a pouco eu como. Ela te olha e não come nada. Nós precisamos ser gratos pelo que Deus coloca na nossa mesa. Ser gratos por todo tipo de alimento que Deus coloca na nossa mesa. Então, se o que o Senhor providenciou para nós aquele dia é o bolo com café, a gente agradece e come. Se aquele dia foi a salada, a gente agradece e come, né? A gente não deve rejeitar. Lembrar também uma coisa muito importante e que eu bato muito nessa tecla também no livro, e que também surpreende as pessoas, que comida também é para o nosso prazer. É para o prazer. Não é pecado comer por prazer. Não é pecado. Você pode comer um bolo de chocolate, você pode comer sorvete. O que você não pode é comer o pote todo do sorvete, né? Se você tem uma alergia grave a alguns desses ingredientes, você não deve comer, né? Mas você comer por prazer não é pecado. É dom de Deus, a Bíblia fala sobre isso. É dom de Deus a gente poder comer, beber, se alegrar, né? E uma coisa também, né, Larissa, que você menciona no livro também, a comida geralmente está nos momentos. Bons momentos geralmente têm comida e nós devemos aproveitar esses momentos, óbvio, não cair numa gula, mas estar disposto a aproveitar biblicamente cada um desses, né? Os relacionamentos, eles envolvem comida, né? Porque eu falei, uma pessoa te chamar para um cafezinho na casa dela, você sai do culto e vai comer uma pizza, né? A gente Não, fez muito bom, aliás. foi, e é tão gostoso, a gente senta e conversa e fala, e se arrepende de ter comido mais um pedaço, né? E faz parte das relações. Coisa chata você sentar lá na mesa e ficar braço cruzado ali tomando sua água enquanto todo mundo come, né? Então, Uhum, faz parte dos relacionamentos isso, né? exatamente. E depois, o próximo que vem nessa lista, estou tentando achar aqui. Compulsão alimentar. Ah, é a compulsão alimentar. Ai, isso, é a compulsão alimentar. Isso mesmo. Você conhece bem o seu livro, hein? A compulsão alimentar é a ingestão de uma quantidade muito grande de alimento em um curto período de tempo. Então, e muitas vezes, depois dessa ingestão, a pessoa fica com sentimento de culpa, se sente descontrolada. Então, é aquela pessoa que eu tive compulsão alimentar, né? Que eu falei para vocês que eu tive distúrbios alimentares. O que era a minha questão? Foi na época que eu tive depressão e como é que foi? Eu tinha mais ou menos 19 anos, eu tinha morado na Austrália por 1 ano e tinha voltado para o Brasil. Só que eu fui morar na Austrália já fugindo do que estava acontecendo na minha vida. Meus pais tinham um casamento muito ruim, brigavam demais, então eles estavam brigando. O meu irmão estava doente, com um problema de coluna muito sério. Eu tinha acabado no colégio, tinha entrado numa faculdade, não tinha gostado do curso, desisti do curso. Então, não estava estudando, não estava trabalhando, fui morar fora. Depois de 1 ano, voltei. Os problemas continuavam os mesmos. Além de tudo, eu não tinha amigos mais, porque tinha acabado o colégio, cada um vai para o seu lado. Não tinha seguido em nenhuma faculdade, então não criei novos laços. Então, a minha vida estava, assim, totalmente vazia. Eu não era crente, totalmente vazia. Então, o que acontecia comigo? Se eu comesse um pedaço de bolo, e o bolo estivesse ali na minha frente, eu comia até não aguentar mais. Por que eu fazia isso? Porque aquela sensação de prazer do bolo era a única alegria que eu tinha na vida. Então eu queria, ao máximo, aumentar aquela sensação, ao máximo. E aí depois o que eu fazia?
Aí vem o próximo distúrbio que a gente vai falar já já, eu vou contar o que eu fazia na outra, né, que eu vou fazer em seguida, quando eu vou explicar o próximo distúrbio. Mas a compulsão alimentar é esse comer desenfreado, que não tem nada a ver com fome, tá. Se você tá com fome e tá comendo porque você tá com fome, não é compulsão alimentar. Mas é um comer que não é do estômago, é um comer que é do coração. Eu tô comendo para tampar um buraco na minha alma. Isso não vai dar certo, né. Comida não tampa buraco na alma. Uhum. É o que a gente tá procurando fazer, né. Então, aí quais são coisas que nós precisamos, levar em consideração? O comer para a glória de Deus já é uma coisa. A Bíblia fala: "Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus". Se eu tô comendo para tampar um buraco na minha alma, isso não é para a glória de Deus. Isso tá errado. Tô fazendo ali da alimentação um Deus, que não é o papel dela, né. Outra coisa, nós estamos livres da escravidão ao pecado, mas ainda nós precisamos lutar contra o pecado. Então a compulsão alimentar, ela é uma gula, ela é glutonaria, né. Então, não deveríamos nos envolver nessas coisas. Temos que tomar cuidado também para não fazer provisão para a nossa carne. Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 13, sobre isso, que não façam provisão que levem vocês a caírem. Então, se eu sei que o meu problema na compulsão alimentar é com os doces, eu não vou ter doce em casa. Vou pedir ajuda para alguém: "Olha, não deixe doce aqui em casa, me ajude", né. Então, eu preciso, de alguma forma, me livrar disso. E aí, claro, lidar com o que está acontecendo. Eu contei para vocês um pouco do que aconteceu na minha vida, né, e como é que foi essa questão da compulsão alimentar. Então eu não precisava de uma nutricionista, concordam comigo? Não era nutricionista, eu sabia que não a questão não era uma dieta prescrita. Eu precisava lidar com aquele monte de coisa que estava acontecendo na minha vida, da forma correta, não indo para comida. Aham, é verdade. E isso é muito sério, porque muitas vezes a gente ir no nutricionista só vai, numa situação dessa, só vai cobrir uma coisa que é muito mais profunda. Enquanto a gente vê na palavra do Senhor sempre tendo essa admoestação da gente ir para a luz, a gente realmente analisar o nosso coração, sabendo que Deus já sonda o nosso coração, Ele sabe quais são as nossas motivações. Então, quanto antes a gente coloca para fora, sabendo quais que são, antes a gente vai achar a solução, né? Não vai ser, não, a gente não vai estar prolongando algo, né? E, igual você falou, agora eu tô muito curiosa, Larissa, como que foi a questão da bulimia nervosa na sua vida? A bulimia ela acaba sendo, uma consequência, ela acaba vindo junto com a compulsão alimentar, né. O que Uhum. que é a bulimia? Ela é quando a pessoa tem comportamentos compensatórios depois da compulsão alimentar. O que que seria isso? Então, eu comia aquele tanto de bolo, só que eu sempre fui uma pessoa que eu tinha pânico de vomitar. Até hoje eu sou assim, eu tenho pânico de vomitar, eu fico chorando, se eu tô com enjoo, eu fico chorando, literalmente chorando, porque eu não quero vomitar, até não aguentar mais, né. Mas então o que que eu fazia? Como eu não vomitava, eu tomava laxante, ou eu tomava diurético. Então esses comportamentos são os comportamentos compensatórios. Então a pessoa come uma grande quantidade, e aí ela quer se livrar daquilo que ela comeu, então ela faz alguma coisa para tirar aquilo dela, né. E o comportamento compensatório pode ser também, atividade física. Horas e horas e horas para poder se livrar daquilo ali, né. Então, no meu caso, o que eu fazia era tomar os laxantes. Isso faz um mal danado, desequilibra o corpo todo, causa outros problemas. Então essa era a forma que eu lidava, né, com essa questão da compulsão. E aí a bulimia, ela é muito relacionada também com controle. Então, a pessoa perde o controle, ela tem a sensação de perda de controle na compulsão alimentar, que ela fica ali desenfreada. E aí, para voltar ao controle que ela quer ter da situação, ela vai lá e faz alguma coisa para se livrar daquele alimento que ela comeu. Então, ela vai vomitar, ou ela vai tomar um laxante, ou ela vai fazer atividade física. Se fosse uma questão que chamasse algum psicólogo secular para falar, ia falar assim: "Não, a solução, você tem que se amar mais, você tem que se sentir linda, você", aí eu ia encher o ego da pessoa até o fim, que a gente olha para isso e fala assim: "Não vai adiantar nada". Como você mostra no livro, né, a gente tem que estar indo para a palavra de Deus e não querendo esses band-aids que no final das contas não vão resolver coisa nenhuma. Então é muito importante, Larissa, livros como o seu que realmente dão a orientação certa de
onde ir nesse caso, né, em cada distúrbio, em cada má gestão de alimentação, má gestão do corpo, porque muitas vezes a gente acaba só indo segundo, às vezes, muitas vezes, os conselhos que a gente vê na internet, a gente vê, então, se é isso que eu tenho que fazer, então deve ser isso, mesmo que às vezes tenha alguma coisinha na gente que a gente pensa assim, isso daqui acho que não tá muito certo, mas enfim, já que os especialistas estão falando que é isso, vou ir nessa linha. Sendo que a gente tem o maior especialista de todos ao nosso favor, e ele já escreveu pra gente tudo que a gente precisava, e que no momento que a gente realmente internaliza isso, a gente vai encontrar a solução daquilo que a gente realmente precisa, né, Larissa? E para nossa última pergunta aqui, Larissa, o que que você diria para uma mulher que é cristã, que às vezes ou luta com a balança ou então luta com algum desses distúrbios que a gente acabou de aprender um pouquinho mais sobre eles aqui? O que que você diria para ela, uma que está empolgada depois de ver tudo isso e que quer comer para a glória de Deus? Qual que seria o seu conselho para ela? Primeira coisa, comprar meu livro, né? Exatamente, vai ter o link aqui na descrição, pessoal. Assim, antes de comprar meu livro, né? Dizer que a palavra de Deus tem o que nós precisamos. Aliás, só a palavra de Deus tem o que nós precisamos, né? O que curou, gente, me curou a depressão, me curou dos distúrbios alimentares, me curou de síndrome do pânico. A palavra do Senhor, né? Então, conhecer a Deus, conhecer a Deus. A palavra do Senhor, ela não é um livro superficial, que você vai lá no índice, ansiedade, não tem no índice, então não fala sobre isso. Gente, pelo amor de Deus, acorda, meu povo. É a palavra de Deus inspirada pelo Criador e sustentador do universo. Deus criou o homem, foi ele que fez o homem. Se Deus não sabe como lidar com os distúrbios, com os problemas comportamentais do homem, quem sabe, meu povo? Pelo amor de Deus, a palavra de Deus, só ela consegue dar as respostas que nós precisamos, né? Eu me torno totalmente passional quando eu falo disso, porque realmente eu vejo que os cristãos estão morrendo de fome na frente de um banquete. Estão morrendo de fome, estão procurando comida no lixo. Nós temos na palavra do Senhor o que nós precisamos para restaurar a nossa alma. A palavra de Deus, ela tem esse papel. Nós precisamos crescer em conhecer ao Senhor e nos relacionarmos verdadeiramente com o Senhor. E se relacionar com o Senhor não é você assistir ali um videozinho de Reels de 2 minutos, de um devocional e ler o pão diário. Nada contra devocional em Reels, nada contra ler o pão diário. Mas isso não é se relacionar com o Senhor. Você precisa ter intimidade, você precisa conhecer o Senhor através das Escrituras. Você precisa de uma vida de oração. Você precisa de comunhão com o corpo de Cristo, você precisa de conselhos de cristãos mais maduros. Então, tudo isso, gente, é parte da vida cristã. E são essas coisas que vão nos ajudar a ter a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, a nossa paz, ela não depende das nossas circunstâncias, das coisas que acontecem na nossa vida. Elas dependem do nosso relacionamento com o Senhor. Conheço milhões de pessoas passando por problemas seríssimos, gravíssimos e que estão em paz. E conheço pessoas que não têm problema nenhum na vida, literalmente, e estão deprimidas, tomando bioremédios, não conseguem dormir à noite, obesas e etc. Né? Então, não é o que acontece com a gente. Mas é como a gente está lidando com isso. Né? Exatamente. As respostas. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática e ele tem exatamente tudo que a gente precisa, né, Larissa? Essa aqui é uma coisa que nos conforta muito como crentes, de saber que Deus já deixou prontinho tudo que a gente precisa. Igual você falou aqui, você no livro foi colocando passagens bíblicas para os problemas que hoje em dia existem nomes difíceis, como a anorexia, sendo que todos eles podem ser tratados com a palavra do Senhor. Então, é uma bênção maravilhosa. E Larissa, eu glorifico a Deus, porque esse livro é muito bom e eu louvo a Deus pela sua vida, que se dispôs a escrever coisas que são tão profundas e que a gente precisa sempre estar se lembrando. Então, Larissa, muito, muito obrigada por ter estado aqui com a gente hoje. Eu agradeço também, desejo aí que eu tenha conseguido abençoar, tenha conseguido ajudar as pessoas que lutam. Eu sei que existe muito sofrimento nesses assuntos,
é possível sim superar. O Senhor está do nosso lado. Amém. Eu tenho certeza que você amou tanto quanto eu. Então, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Não esquece que aqui na descrição você encontra o link para adquirir o livro Comer com a Glória de Deus. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio.